Leite. Semana passada nós falamos do primeiro subtópico desse tópico, né? Falamos sobre a escolha da semente do burnout de Deus e hoje vamos dar continuidade com o segundo aqui subtópico desse tema maravilhoso aqui, preparando o solo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, como o Júnior disse, né? Vamos falar agora aqui sobre preparando o solo. E você sabe como que você vai preparar o seu solo, como você vai preparar o seu coração? É dedicando tempo na oração e na palavra. Você vai preparar o solo se dedicando ao Senhor, tirando tempo para o Senhor. E quanto mais nós buscamos ao Senhor, nós estamos cheios. E quando nós estamos cheios de Deus, nós estamos prontos para perdoar. Nós estamos prontos para amar. Aleluia, glória a Deus. E eu quero ler aqui o primeiro texto falando sobre oração. Eu separei aqui vários textos sobre oração. E o primeiro aqui é sobre a história de Isaac e Rebeca. Uma história linda para quem gosta de romance. Essa história de Gênesis, capítulo 24, é linda, é linda. O capítulo é bem comprido, mas eu vou ler só um pedacinho aqui. Tá? Então, Abraão, ele manda o seu servo buscar uma mulher para Isaac. O que acontece? Sara morreu, a sua mãe morreu, e Abraão, ele fica preocupado com Isaac, e para ele ser consolado, ele manda o seu servo Eliezer procurar uma esposa, tá? E eu vou lá para Gênesis 24, no versículo 12, que diz assim: e disse... Aqui já o servo já estava orando ao Senhor. Olha só que coisa linda. Aqui o servo Eliezer, que Abraão, ele chama o servo, ele fala assim, vai lá na terra da minha parentela e procura uma esposa para o meu filho. E eles fazem uma promessa ali. E aí quando o servo sai, ele ora. Olha só, primeira coisa, você tem alguma coisa para fazer? Ore. Apresenta a Deus o que você precisa fazer no dia. Primeira coisa, por isso que a gente tem que buscar Deus na primeira hora do nosso dia, antes de ir para o trabalho, para Deus abençoar, abençoar o trabalho, aleluia. Abençoar a chegada, abençoar a saída. E o que ele fez? Ele orou. E olha a oração dele, ele disse assim: ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu servo Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Aqui ele já estava, né, lá na fonte de água no poço, tá? Seja, pois, que... Olha só, por isso que a gente tem que orar nos detalhes. Seja, pois, a donzela a quem eu disser, abaixe agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência, meu Senhor. Então ele orou pedindo assim, 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 tá? A oração dele aqui, que eu acabei de ler. Aí o versículo 15. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, olha que coisa tremenda, antes que ele falasse assim, em nome de Jesus, olha só que lindo, antes que ele acabasse de encerrar a oração dele, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naó, irmão de Abraão, saía ao seu cântaro sobre o seu ombro, e a donzela era muito formosa vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixe-me beber um pouco da água do seu cântaro. Isso aqui fazia parte da oração, ó. O que ele pediu em oração. Primeiro ela saiu, aí ele pediu água, e olha só, a resposta de oração instantânea, olha que tremendo. Deus responde instantaneamente também, tá? Glória a Deus. Aleluia. E ela diz, bebe, meu Senhor. E apressou-se, abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber.
E olha, a outra resposta de oração, e acabando ela de dar de beber, disse: tirai também água aos teus camelos até que acabe de beber. Então foi essa oração, e mais um pouco para não ficar muito comprido aqui, que tem bastante coisa pra gente falar, foi essa oração que ele fez. Ele pediu para Deus: Senhor, se a mulher, para Isaac, se ela sair, ela tiver gentileza, né? Eu estou colocando aqui as palavras, ela foi gentil, ela foi educada, ela foi prestativa. E foi essa oração que ele fez. E Deus atendeu, tá? Aleluia. Deus atendeu. Então, como é bom, é maravilhoso nós orarmos, como é bom a gente pedir a direção de Deus, como é bom nós estarmos em oração. Então, aqui nós estamos no tema semeando para produzir boas colheitas, e você vai produzir boas colheitas na sua vida, você vai produzir boas colheitas no seu casamento, quando você se dedicar à oração e à palavra, tá? Outros textos de oração aqui, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Orar o tempo todo, a gente precisa estar orando. O tempo todo a gente precisa estar na presença do Pai, ligado. Por mais que você tá no trabalho, mas você está ligado com o Pai. Aleluia. Aleluia. Tem outro texto aqui, o Salmo... Não, Mateus 6,6 fala assim, ó. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, que teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Glória a Deus. E é tão tremendo, eu gosto demais desse texto, porque é Jesus que fala isso, é Jesus. Lá em Mateus 6, tem um contexto que fala da oração, do jejum e da esmola. E quando ele fala da oração, ele fala: entra no teu quarto. Ninguém precisa ver que você está orando. Ninguém precisa saber que você está orando, só o Pai. E o Pai que te vê em secreto vai te recompensar, ou seja, Ele vai atender a sua oração. Lógico, é certo, se você estiver no Senhor. Como eu sempre falo aqui, o Senhor, Ele vai atender a nossa oração. Inclusive, João, lá no capítulo 15, o Evangelho fala, né? Se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, é uma vida de oração, é uma vida de obediência à palavra. Aí sim, o Senhor vai atender a sua oração. Quer falar, Ju? E isso daí que a Amanda falou, né? Esse Mateus 6, onde Jesus ali nos ensina, né? No Sermão do Monte ali, é como orar. Quando ele fala ali, eu acho lindo. Ele fala assim: entra no teu quarto, fecha a porta e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Aleluia. Aleluia. Eu me lembro que no Antigo Testamento, só o sumo sacerdote, Amanda, uma vez por ano, poderia entrar no lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança ali. E a Arca da Aliança representava o quê? A presença de Deus. Então, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava ali na presença de Deus, ali diante da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, para fazer a expiação do pecado do povo. Uma vez por ano, mas só o sumo sacerdote. Mas Jesus, a Bíblia fala ali no Novo Testamento, quando Jesus ele morreu ali na cruz, fala ali, né? Quando Jesus fala está consumado ali, Jesus entrega seu espírito. Aleluia. A Bíblia fala que o véu, Amanda, se rasgou do templo de cima a baixo. Qual que é esse véu? Esse véu que fazia a separação entre o lugar santíssimo e o lugar santo. Olha que coisa linda. O véu foi rasgado outrora. Só o sumo sacerdote, uma pessoa, podia entrar o quê? Na presença de Deus. A partir do momento que agora Jesus veio, morreu no meu e no seu lugar, para que possamos ter vida e vida eterna, aleluia. Temos acesso 24 horas ao Pai, Amanda. Glória a Deus. Qualquer pessoa tem acesso ao Pai 24 horas, independentemente do lugar. Por isso que Jesus ensina que ali no Sermão do Monte, Mateus 6, Amanda, ele fala: entra no teu quarto, fecha a porta, o Pai que te vê em secreto te recompensará. Aleluia. Ei, meu querido, minha querida, você não precisa estar... só naquele lugar que eu consigo falar com Deus. Não, é só no monte que eu consigo falar com Deus. Não, só lá na igreja física, onde você congrega, eu consigo falar com Deus. Não. Eu e você não podemos limitar Deus, nosso Deus, com a palavra de Deus nos ensina, mano. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, em nome de Jesus, entra no teu quarto, fecha a porta. E ali, em secreto, fala com teu Deus. O véu foi rasgado.
Outrora precisava o quê? De alguém para mediar, para falar com Deus, que era só o sumo sacerdote, para fazer a expiação do pecado. Hoje não. Eu e você temos acesso ao Pai 24 horas. Então, em nome de Jesus, o que Deus mais quer, meu querido e minha querida, o Pai, é o quê? Ter um relacionamento comigo e você, que é o quê? De intimidade. Mas para ter esse relacionamento, Amanda, tudo começa com oração. É oração, leitura da palavra e assim por diante. Então, em nome de Jesus, eu me lembro ali que Daniel, ele estava cativo, mostra ali no Antigo Testamento, mesmo Daniel levado cativo, escravo, ali para a Babilônia, a Bíblia fala, mano, que 3 vezes ao dia ele o quê? Ele orava a Deus. Aleluia. Ele estava longe da sua terra, longe de Israel, longe de tudo e de todos. Mas Deus, ele está em todo lugar, meu querido e minha querida. Não importa aonde você esteja, sabe o que importa? O que é o teu coração. Está na presença de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Os Salmos, o Salmo fala, no Salmo 34, versículo 15 e 17, fala assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Ou seja, glória a Deus. Nós estamos aqui falando, prepara o solo, dedique tempo em oração. Então, dedique tempo orando pela sua família, dedique tempo orando pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, tá? E a palavra de Deus fala assim, que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Aleluia, Ele está atento, creia, Ele está ouvindo a tua oração. Ele está ouvindo, tá? Ele está ouvindo. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Olha, a palavra de Deus diz que o Senhor os ouve e livra de todas as suas angústias. Então, entrega ao Senhor, sabe, essa situação na sua casa, no seu casamento. Entregue ao Senhor, confia nele. Aleluia. Ele vai trabalhar na sua vida, ele vai trabalhar na sua casa, ele vai trabalhar no seu casamento. Mas você precisa crer, você precisa orar, você precisa buscar. Em nome de Jesus. O Mateus 6,33 fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Glória a Deus. Buscai primeiro. Coloque Deus como prioridade na sua vida. Sabe? Ame ao Senhor com todo o teu coração. Busque ao Senhor, coloque Ele como prioridade. Você precisa olhar para a sua vida e falar assim: quais estão sendo minhas prioridades? Será que Deus realmente é minha prioridade? Porque a palavra, ela não mente. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus fala assim, Ele fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, quando Jesus fala estas coisas, é a necessidade, é a nossa necessidade. Então o Senhor, Ele conhece a sua necessidade. Ele vai cuidar da sua necessidade. Glória a Deus. Mas primeiro você precisa buscar o reino de Deus. Você precisa colocar Deus como prioridade na sua vida, no seu casamento, na sua casa. Sabe? Chama seu cônjuge para orar. Chama seu filho para orar, para ler a palavra. Nem que seja 10 minutinhos, chama, coloca Deus na sua casa, levanta o altar na sua casa para o Senhor. Aleluia, você vai ver a diferença que vai fazer na sua casa. Sabe, a partir do momento que a gente levanta um altar de Deus na nossa casa, o Espírito Santo começa a trabalhar aonde você tem pedido. O Espírito Santo começa a fazer, ele começa a varrer e tirar tudo que não provém do Senhor da sua casa. Levante o altar na sua casa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Amanda, olha que Paulo escreve aqui aos Filipenses: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, orações, sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com a ação de graças. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fala aqui, não estejais inquieto, ansioso por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Ou seja, meu querido, minha querida, o que tem trazido ansiedade, aflição para a tua alma? A Bíblia está deixando bem claro aqui que você deve o quê? Depositar, mandar aos pés do Senhor. Entra no teu quarto, fecha a porta, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Em nome de Jesus. Não vai adiantar nada, meu querido, minha querida, eu e você ficar colocando nas redes sociais, ficar contando para A, B, C. Aprenda uma coisa: o homem e a mulher não pode fazer nada por mim e por você, mas o nosso Deus, ele pode o quê? Todas as coisas, porque o nosso Deus, mano, é Deus do impossível. Então, ao invés de eu e você ficar contando para as pessoas,
que muitas das vezes vai até mostrar compaixão ali, fisicamente, né, fazer uma carinha de triste, bater nas costas, né, tal, mas só Deus conhece como tá por dentro daquele coração. Às vezes é que a pessoa tá se alegrando com a sua fraqueza, se alegrando com a sua derrota. Então, em nome de Jesus, não dê arma para o inimigo. Em nome de Jesus, aprenda isso. Todas as suas dificuldades, os seus problemas, os seus intempéries da vida, os seus sonhos, conta somente a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Conta somente a Deus. Por quê? Porque quando você começa a falar, né, para A, falar para B, você guarda o segredo, você pode ter certeza. Se você contar alguma coisa para alguém, mano, e falar para guardar o segredo, a partir do momento que você contou para alguém, já não é mais segredo. Então, faça do teu Deus o teu melhor amigo. Conta somente a Ele. Então, tudo aquilo que está trazendo ansiedade, preocupação, aquilo que precisa ser resolvido aí dentro do seu casamento, na vida do teu cônjuge. Às vezes, mulher, você pode estar dizendo assim, meu marido não tem mais jeito, tem problema com vício, com droga, com alcoolismo. Tem sim. Um filho que também está nessa situação, uma filha, ou uma esposa. Em nome de Jesus, varão, varoa, continua firme, continua crendo, continua buscando, pedindo. É claro que você não vai pedir hoje, vai acontecer já amanhã. Deus, ele pode fazer isso, Amanda? Pode. Porque nós vemos ali na passagem ali do cego Bartimeu, quando o cego Bartimeu, ele clamou ao Senhor Jesus, falando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Na mesma hora, Jesus disse para ele, o que queres que eu te faça? Ele falou, quero ver. E na mesma hora ele foi curado. Claro que Deus tem a sua maneira de trabalhar com cada um de nós. Então, em nome de Jesus, continua pedindo e buscando. Que no tempo certo de Deus, não é no meu, no seu tempo. Nós estamos falando aqui, Amanda, de semeando e colhendo. Você que gosta de plantar, eu e minha esposa sempre, né, onde a gente morava, a gente gostava de plantar, né, Amanda? Né? Manda mexer ali, mexendo com as flores, eu fazia ali a horta. Você joga a semente na terra, é interessante que cada semente tem um tempo, Amanda, para quê? Para ela nascer, para vir da flor, da fruto e o quê? Depois é ser colhido. E assim não é diferente na minha e na sua vida. Tudo na minha e na sua vida o quê? Tem um tempo o quê? De plantar, o quê? De cuidar e de colher. Aqui nós estamos falando aqui do quê? Preparando o solo. Dedicando o quê? O tempo em oração e o quê? Na palavra. A partir do momento que você já colocou as suas ansiedades, os seus sonhos, as suas dificuldades diante do Senhor, você vai estar o quê? Durante agora esse período, Amanda, orando a Deus, você vai estar lendo a palavra de Deus, automaticamente você vai estar em comunhão com Deus e você vai estar o quê? Adubando, cuidando dessa semente, dessa planta. E no tempo certo, você e eu vamos colher em nome de Jesus. É interessante que, antes de eu entrar aqui no próximo texto, quando a gente fala de preparar o solo, é que a gente tem falado uns programas atrás. Você plantou, você está plantando. Você planta carinho, você planta amor, você planta dedicação. Aí você fala assim, Amanda, mas eu não estou colhendo nada disso. Mas você precisa ser perseverante. Aleluia. Você quer plantar hoje, você quer fazer um carinho hoje pro seu esposo e você quer colher amanhã, não é? Você pode receber na hora. Mas tem pessoas que vai demorar para você colher isso. Vai demorar. Então, por isso que existe um tempo determinado. O Júnior disse aqui das sementes. Cada semente tem um Glória tempo determinado. Então, cada situação na sua vida tem um tempo determinado para você colher. Você não adianta você querer colher antes do tempo. Tem um tempo determinado. Aleluia. Tá? Nome, então, Jesus. aqui, ó, Isaac, né? Agora eu estou lá em Gênesis 25, o versículo 21 diz assim, Isaac orou instantemente, ou seja, perseverantemente, Aleluia, ao Senhor por sua mulher. Por quê? Porque era estéril, assim como Sara também era. E a mulher com quem ele casou também era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Ou seja, engravidou. Então, olha só, Isaac, ele continuou plantando. Ele foi plantando oração. Até que o Senhor ouviu a oração dele e ele engravidou. Só que se ele tivesse desistido, se você desistir de
de plantar, se você desistir de dar carinho, se você desistir de perseverar em oração, como que você vai conseguir a sua vitória, a bênção, aquilo que você tem pedido ao Senhor? O segredo é a perseverança. Quantas histórias na Bíblia a gente vê de perseverança? Quantas? Então, para eu ter o resultado, para eu poder colher as sementes boas, para eu poder colher no meu casamento, na minha família, eu preciso ter paciência também. E o salmista fala, esperei com paciência no Senhor. Aleluia. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não adianta. A gente fala não, né? O mundo fala que a doença do século é a ansiedade, a depressão. Mas a gente não pode ser ansioso, a gente tem que esperar no Senhor. Esperar com paciência. Aquilo que você tem orado, espere. Espere com paciência, no tempo certo. Não queira cutucar a terra e ver como é que tá. Não, espera no Senhor. Você plantou? Espera, continue orando, continue buscando ao Senhor, continue crendo que no tempo certo você vai colher o carinho, você vai colher a atenção, você vai colher amor, você vai colher, em nome de Jesus, mas tenha paciência. E a gente sempre está ensinando aqui, meu querido, minha querida, que uma das máximas do Evangelho é o quê? É servir. Jesus é o nosso maior exemplo. Ali em Mateus capítulo 20, versículo 27 e 28, Jesus disse: aquele que dentre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, se o próprio Jesus veio para servir, não para ser servido, imagina eu e você. Nós estamos já há 2 meses falando aqui desse tema maravilhoso, semeando e colhendo. Aonde que a nossa referência está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que fala assim, ó, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo, não é metade, fala tudo que eu plantar, isso também o quê? Você fará. Ou seja, temos ensinado aqui, Amanda, que você que é casado, você precisa o quê? Plantar na vida do teu cônjuge. Você quer receber carinho? Plante carinho. Você quer receber atenção? Plante atenção. Você quer receber amor? Plante amor. Nas várias turmas que a gente já formou do Casados para Sempre nesses longos 12 anos, a gente ouviu muito, né, um jargão que usa no mundo, né, Amanda? Fala lá, vou casar para ser feliz. Daí é uma mentira. Satanás, ele é o pai da mentira, né? Ele sempre está dizendo mentira, né? Vou casar para ser feliz. Quando a pessoa ela fala dessa maneira, Amanda, ela está sendo egoísta. Ela só quer o quê? Receber. Vou casar para ser feliz. Não. A gente sempre ensina lá nos nossos cursos, nas palestras, o que é? Você não vai casar para ser feliz, você vai casar para fazer o outro feliz. Aleluia. A partir do momento que você tem esse entendimento, que você veio para servir, não para ser servido, você tem que plantar para colher. Então o que? Você vai casar aqui para fazer o outro feliz, porque automaticamente você plantando, Amanda, felicidade ali na vida do noivo, da noiva, para quem está pensando em casar aí, você vai o quê? Colher o quê? Felicidade, carinho, amor, atenção, assim por diante. E você casado, mesma coisa. Então, em nome de Jesus, a Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, fala aqui, ó, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aleluia. Ou seja, há tempo para todas as coisas. Estamos falando aqui de semeadura e colheita. Nunca você vai ver jogar uma semente hoje e no mesmo dia ela nascer, ela crescer, ela dar folha, dar flor, você colher o fruto. Isso daí não existe. Deus, se Ele quiser, Ele faz, mas a gente está falando aqui na nossa mente racional aqui. Então, em nome de Jesus, não desista da tua família, não desista do teu cônjuge. Sabe o que acontece muito hoje, Amanda? A gente vê que todo eu e você que é casado, todos nós, no dia do casamento, Amanda, fizemos o quê? Ali, o quê? Termos e promessas. Sim. Fizemos juramentos ali diante, o quê? Dos convidados diante de Deus. Falamos lá na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Mas sabe o que acontece muito hoje, Amanda? Hoje que eu falo assim, nos últimos aí, 20 anos, 30 anos, não sei. As pessoas só querem a parte boa da aliança. E aí as pessoas casam, aí tá o quê? Parte boa, a herança. Né? Só quer a parte boa. Só na alegria, só na saúde, só na riqueza. A hora que chega a parte ruim,
Porque na vida tem os altos e baixos, principalmente na vida do casal. Ali são duas pessoas, dois sexos diferentes, para pensar, sexos diferentes, culturas diferentes, criação diferentes, genéticas diferentes. Então, a hora que chega a parte ruim da aliança, que é o quê? Na falta de dinheiro, na falta de saúde, na tristeza, sabe que muitos têm feito até dentro da igreja, Amanda? Vamos separar cada um pro seu lado. E aí? Aí é o jeito mais fácil. É o jeito que o mundo faz. Vou partir para outra. Você pode ver que a pessoa ela vai casar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e assim por diante, como a gente vê aí. Não vai resolver, por quê? Porque ela só quer o quê? A parte boa da promessa dos termos. Então, em nome de Jesus, como a avó da Amanda diz, né, com 92 anos, como sua avó diz, Amanda? 93 já, né? Que benção, né? Mora lá em Mogi Guaçu, né? Quem come a carne, rói o osso. Aleluia. Antigamente era assim, quem come a carne, rói o osso. Ou seja, ali está dizendo o quê? É tanto na alegria como na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza. Então, em nome de Jesus, você que tem uma aliança com o teu cônjuge, que você fez, seja fiel, porque naquele dia, eu e você vamos ser cobrados diante de Deus. Mas espera aí. Aqui, na aliança que você fez, você disse na alegria e na tristeza. Por que na hora da tristeza você separou? Por que na hora da doença você abandonou? Por que na hora que faltou dinheiro você abandonou? Tá lá. Então, em nome de Jesus, que você possa, em oração, buscar a Deus, para que Deus possa entrar com providência naquilo que precisa dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro da vida do teu cônjuge, dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Glória Aleluia. A Deus. Glória a então, Deus. dedicando tempo em oração e na palavra. Sim. A palavra do Senhor diz lá no Salmo, primeiro, ele fala assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem assenta à roda dos escarnecedores. Verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Antes tem o seu prazer na lei, tem o seu prazer na palavra. Aleluia. E medita de dia e de noite. Nós precisamos ter esse prazer. Esse prazer que nós temos em estudar a palavra e estudando a palavra, o Senhor vai nos ensinando como lidar com cada situação da nossa vida, porque está tudo na palavra. O Senhor nos orienta em relação a tudo. O apóstolo Paulo, os profetas nos orientam. Então, por isso que é necessário nós conhecermos a palavra de Gênesis e Apocalipse. Tá? Então, eu preciso ter esse prazer de estudar a palavra. E se você tem dificuldade, você tem aí a chave, Aleluia. Que é a oração. Peça a Deus, me ajuda a ter esse prazer. Me ajuda a ter esse anseio, esse desejo de ler a palavra, de comer a palavra. E Deus vai fazer isso, porque quem opera em nós é Deus, não é? Se a gente for andar por nós mesmos, a gente não consegue. A gente vai querer sentar no sofá e assistir TV. Mas não, quando o Espírito Santo, quando você pedir ao Senhor, o Espírito Santo vai buzinar no seu ouvido, vai ler a palavra. E é assim que ele faz. E você vai ter esse prazer. Então pensa o Senhor, para ter prazer. Porque quando a gente estuda a palavra, tem vários textos, Cantares, que fala do casamento. É tremendo, Cantares. O apóstolo Paulo fala lá na carta aos Coríntios, no capítulo 7, ele dedica todinho o capítulo 7 sobre o casamento. Jesus fala sobre o casamento em Mateus 19. Tem vários textos sobre casamento na Bíblia. Tá? Então, por isso que é importante nós lermos a palavra, nós estudarmos, meditar na palavra de dia e de noite. Por que será que Deus colocou de dia e de noite? Antes, eu perguntava, hoje eu sei, porque só leio de manhã. À noite você já esquece. Por isso que é importante. A gente está lendo de dia e de noite a palavra. Em nome de Jesus, arrume tempo. Arrume tempo para estudar a palavra. Da mesma forma que você arruma tempo para orar, arrume tempo também para estudar a palavra. Em nome de Jesus. Coloque isso na sua rotina de vida. A leitura da palavra. O pastor, nossa, o pastor ama bem, o pastor Aguinaldo. E ele lançou esse desafio no início do ano. Ele tem uma Bíblia lá de 365 dias para você ler todos os dias a palavra. E é tremendo, é tão interessante, Júnior, que você tá lá lendo, né?
Pelo menos eu sou assim, né? Eu tô lá no dia, nossa, eu preciso ler. E é tão interessante que o dia vai passando. Lógico que a gente tem as nossas devocionais, mas eu assumi também esse desafio. Mas eu falei assim, Deus, me ajuda. E eu falei assim, nossa, eu preciso ler isso aqui hoje. E é tão tremendo que o Espírito Santo fica, você precisa ir lá, você precisa ler. Você fez um compromisso, mas não é porque eu fiz um compromisso, porque eu amo. A gente precisa amar isso daqui, porque é a palavra de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra. Aleluia. E quando eu abro a palavra, é Deus falando comigo e com você. Glória a Deus. E aí você fica assim, ai, Deus fala comigo. Meu filho, minha filha, vai ler a palavra, que Deus vai falar com você tremendamente. Glória a Deus, aleluia. E ali em Mateus 4,4, Jesus fala, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Eu gosto muito da passagem aqui de Josué, meus irmãos, que Deus ele levanta Josué, Amanda, após a morte ali de Moisés, ele levanta o que? Josué... Desculpa, meus amados. Ele levanta Josué após a morte de Moisés para quê? Para continuar conduzindo o povo até a terra prometida. E olha que Deus orienta Josué lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Olha que Deus fala para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Aleluia. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme é tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. Aleluia. Essa passagem é linda, né? Então olha aqui que está dizendo para Josué. Você quer, Josué, ser bem sucedido? Agora que você acabou de assumir as rédeas aí após Moisés, ele fala aqui, né? É o que? Meditar na palavra de dia e de noite. E ele vai falando aqui, ó. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente conduzirá. É assim a palavra de Deus. A palavra de Deus, a partir do momento que a gente tem essa sede e fome de ler a palavra de Deus, como a Amanda falou aqui, se você não tem essa sede e fome, né, da palavra, começa a orar a Deus. Fala assim, não, Deus, me dê essa vontade. Toda vez que eu começo a ler, já começa a dar sono. É impressionante, né, meu querido, minha querida? Você vê como é espiritual. Você senta, Amanda, para assistir a TV, né? Fica até de você fica lá, né? 5 horas direto. Você começa a olhar as redes sociais, se bobear, você perde horas. Agora você é aquela luta. Nossa, não, hoje eu vou sentar na mesa, começar a abrir, começar a ler. Daqui a pouco você tá, né? Já vem aquele desânimo, mas porque é espiritual. O inimigo não quer que eu e você, o quê? Leia a palavra. Por quê? Porque através da palavra que o quê? Que nós temos o quê? Vitória. É através da palavra que vai nos conduzir o quê? Vida eterna. É só através da palavra, meu querido e minha querida. Então, o segredo é a palavra. A palavra, vou fazer aqui uma analogia, é como se fosse a linha do trem. Se você pegar o trem, Amanda, ele só anda o quê? Em cima da linha. Tira ele da linha ali. E vai acontecer o quê? Vai, né? Não vai andar, vai acontecer um acidente. E assim a palavra é o que dá o norte para mim e para você. É a palavra que nos consola, a palavra que nos corrige. Então, em nome de Jesus, como Jesus disse em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui que eu tô lembrando de uma coisa sobre a palavra que ele está falando, porque a gente tem um grupo de estudo da palavra. Aleluia. E aí o Júlio tá nesse grupo. E aí eu gravo o áudio. E aí quando ele ouvia deitado, quando eu ia ver, ele já estava dormindo. Então, não escuta a palavra deitada, você vai dormir. Você precisa sentar. Você precisa sentar e ouvir a palavra, e ler a palavra, né? Inclusive o apóstolo Paulo, o que ele fala? O que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 10:17? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Só que esse ouvir, às vezes, né, você vai ouvir um áudio da palavra, ou na TV,
Não faça isso deitado, senão você vai dormir. Mas, quando o apóstolo Paulo fala aqui, eu creio que a fé vem pelo ouvir, é quando você está lendo com voz alta, você está ouvindo. Você está ouvindo você lendo, e aí você grava aquilo. E aquilo vai aumentando a sua fé. E a fé, realmente, quanto mais você lê a palavra, mais você vai adquirindo fé. Aleluia, glória e a Deus. isso também é importante quando o salmista fala, quando Deus fala também para Josué de meditar na palavra, porque a palavra vai aumentando a sua fé. E eu quero também falar sobre esse texto que eu acho tremendo, né, lá de Josué 1, porque ele fala assim, ó: então somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito na lei, na palavra. Então, ou seja, a palavra, a lei naquela época, para Moisés, iria direcionar a vida dele, iria direcionar. Da mesma forma para a gente hoje, a palavra nos direciona. Aleluia. A caminhar em caminhos retos, amém, a fazer a justiça, a amar a Deus, a amar o próximo. É a palavra que faz isso. Então, nós temos que fazer, obedecer a palavra, obedecer os mandamentos, tá? Então, era isso que Deus estava falando para Josué e também fala pra gente. Dela, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Olhe somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não, se você olhar para o lado, você desanima. Se você olhar para o lado, você cai. Então, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Jesus é a única pessoa que não vai te decepcionar. Se você olhar para o homem, você te decepciona. Mas olhe para Jesus. Olhe para Jesus, tá? E no versículo 8 ele fala assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, ou seja, medita. É dia e noite, é todos os dias, medita de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. A gente só vai fazer conforme tudo que está escrito na palavra quando a gente conhecer a palavra. Se você não conhecer, não meditar, como que você vai fazer? Como que você vai obedecer aos mandamentos? Por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Aleluia. E interessante, Amanda, que a gente está frisando aqui, né? Você lê a palavra, porque eu vejo, Amanda, muitas pessoas estão vivendo dentro de uma bolha. A gente vive num mundo que a Bíblia fala que jaz do maligno. E essa bolha é a bolha do capitalismo, que força você a ter mais que você precisa. E nisso, Amanda, as pessoas estão o quê? Cada vez mais ansiosas, cada vez mais depressivas. Por quê? Porque é aquela loucura, ter que ter, comprar, e é uma coisa insaciável. Isso não sacia a alma. Riqueza, bens materiais não sacia a alma. Olha aqui, vou dar um exemplo para você aqui, ó, quando você lê Filipenses capítulo 4, versículo 11, olha que Paulo escreve aqui, ó: não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Aleluia. Ele fala aqui, ó: sei estar batido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí depois que ele fala no versículo 13 do capítulo 4, aí ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Para ele falar que pode todas as coisas naquele que fortalece, Amanda, ele o quê? Ele está dizendo aqui que ele sabe viver o que? Na abundância, na escassez. Ele está falando aqui no contexto que ele o quê? Já aprendeu a contentar com o que eu tenho. Esse é o segredo, meu querido e minha querida. A partir do momento que você vai ler na Bíblia, Deus vai falando com você, né? Muitos exemplos que Deus dá aqui. Eu vou dar outro exemplo aqui em Timóteo, capítulo 6, versículo 7 e 8, fala aqui, ó. Paulo fala aqui para Timóteo: porque nada trouxemos por este mundo, é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, sejamos com isso contentes. Olha que coisa linda. Aí você vai lendo a palavra, vai o quê? Vai alimentando a tua alma. Vai fazendo com que você saia dessa bolha que tem que comprar, ter essa competição, ter o melhor casa, o melhor carro, o melhor veste, estar nos melhores lugares. Deus, ele é Deus do ouro e da prata, sim. Se ele quiser, ele dá isso para mim e para você, mas esse não é o seu foco. Por isso que as pessoas hoje estão aí, perdendo o casamento, deprimidas, ansiosas. Por quê? Porque fica nessa bolha do capitalismo. Então, em nome de Jesus, ó, que você lê uma palavra dessa aqui, ó: porque nada trouxemos para esse mundo. Ou seja, nós viemos nu, vamos voltar nu. Ele fala aqui, ó: tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. O que ele fala aqui? Tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos é o que? Veste? Você tem o que vestir? Então, por que você está triste?
Por que você está ansioso? Você tem o que comer? Por que você está triste, ansioso? A Bíblia fala aqui, ó, se tiver o que vestir, o que comer, esteja com isso o quê? Contente, alegre. É para eu e você o quê? Andar com o sorrisão aqui, ó. Então, em nome de Jesus, por isso que precisa o quê? Nós lemos a palavra, nós saímos, Amanda, dessa bolha, dessa falsidade, essa hipocrisia que é as redes sociais. Pessoas postando ali que tá tudo feliz, tá tudo alegre, mas a alma, tá, só Deus sabe como tá a alma. Tá lá no fundo do poço. Então, em nome de Jesus, precisamos, como o salmista fala aqui, antes ter o seu prazer na lei do Senhor, na lei medite dia e noite, aí vai fazer com que você sai fora, né, dessa bolha, desse mundo capitalismo que jaz no maligno e possamos o quê? A viver o quê? Em paz, como diz lá em Filipenses, eu gosto muito de Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo fala assim, ó, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, o vosso sentimento em Cristo Jesus. É a paz de Deus que excede todo entendimento, não depende do que você vê, não depende do que você tem, não, vem de cima. E o próprio Jesus, Amanda, disse lá em João capítulo 14, versículo 7, Jesus disse assim, ó, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Jesus deixou bem claro ali em João 14, 27, o mundo não traz paz. E para finalizar ali em Isaías 9, versículo 6, fala lá que Jesus é o quê? O príncipe da paz. Aleluia. Então você quer o quê? Trazer paz para a tua alma, que é só em Jesus Cristo. É só através do que da oração, da leitura da palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Já tem mais alguma coisa aí? Deixa eu falar só mais um pouquinho. Amém, em nome de Jesus. Salmo 119 fala assim, ó, ainda falando sobre dedicar tempo na palavra, tá? Salmo 119, você vai pegar o Salmo 119, tem tantos versículos que fala do amor à palavra, de se dedicar à palavra. E o verso 2 fala assim, ó, bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e os buscam de todo o coração. Aleluia. O salmista, ele tá falando assim, ó, é feliz aquele que guarda a palavra, que guarda os mandamentos e os guarda. E guarda no coração, né? Olha o versículo 10. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. E o versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Outro motivo para a gente guardar a palavra, a gente ler a palavra, a gente vai evitar de pecar. Porque se eu conheço a palavra, o Espírito Santo vai falar assim, ó, tá escrito lá, não pode, entendeu? Então, é muito importantíssimo nós guardarmos a palavra no coração. E tem outra, como a gente precisa guardar a palavra no coração, porque vai chegar uma época que a gente não vai poder ter Bíblia dentro de casa. Então, como é importante nós guardarmos a palavra no coração. Já começa desde agora, vai ler a Bíblia inteira. Guarda no coração, pratica a palavra. E tem outra, Tiago, tô lembrando agora, Tiago, ele fala assim, ó, não seja somente ouvintes da palavra, mas praticante, porque se eu só sou ouvinte, eu estou me enganando. Então, seja praticante da palavra, em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, prepare o solo. Aleluia. O solo da sua vida, prepare o solo do seu casamento, o solo da sua família, dedicando tempo em oração, tempo na palavra. Ensine os seus filhos. E isso daqui, Moisés deixou para os pais, ensinar o filho na palavra. Não é escola, não é igreja, é você, pai, mãe. Você precisa ensinar o seu filho a palavra de Deus, em nome de Jesus. Tem amor pela palavra de Deus. Tenha amor pela palavra de Deus, em nome de Jesus. E plante, continue plantando oração, continue plantando palavra, jejum, que é muito importante também, em nome de Jesus. E você vai ter uma família abençoada a partir do momento que você entregar ao Senhor em oração tudo que você tem passado, o que você precisa melhorar no seu casamento, na sua família. E ali, junto com a palavra, Deus te orientando como você tem que lidar com seu esposo, como você tem que lidar com seus filhos, o que você pode falar, o que você não pode.
É a palavra que vai te ensinar tudo isso. Em nome de Jesus. Plante do bornal de Deus no seu casamento e na sua família. Amém? Como o salmista diz, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Após a vinheta, fica aí que nós estaremos orando pela tua casa, pela tua vida, pela tua família, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Amém. Quando o amor toca o coração, amor verdadeiro, amor sem palavras, que chega sem medo, que não se acaba. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Foi Deus quem me deu você. Glória a Deus, aleluia. Toda a honra, toda a glória, toda a força, todo o poder, todo o louvor, toda a adoração pertence somente ao Senhor nosso Deus. Você que pode fechar seus olhos, colocar a mão no teu coração. Vamos estar intercedendo nesse momento em relação à sua vida, à tua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, em Sim, nome Deus. de Jesus. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Sim, meu Deus, Pai. por esse período, ó Pai. Em nome de De Jesus. falar de Ti, Senhor Deus, de falar, ó Pai, Sim, Deus. das questões do Senhor, do nosso casamento, da nossa família. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda, meu Deus, essa irmã, esse ouvinte, a Sim, plantar, ó Pai, no seu coração a oração, a palavra. A plantar na sua família a oração e a Em palavra. nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, que eles possam esperar com paciência. Sim, Meu Deus. sabendo que a partir do momento, ó Pai, que esse irmão, essa irmã, esse ouvinte orou, entregou ao Senhor, o Senhor já começou Aleluia. a trabalhar. Sim, Porque a tua Deus. palavra diz que o Senhor trabalha para aquele que nele espera. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Sim, ajuda Deus. esse ouvinte a andar por fé e Em não nome por de vista. Jesus, ó Pai. Por mais, Senhor Deus, que a sua Sim, vida Deus. esteja atribulada, por mais que o seu casamento esteja Agora, atribulado, Pai, em nome Muita de providência, Jesus, em nome de Jesus. em nome de Jesus, ó Pai, que ele possa Sim, olhar para o Deus. Senhor, que esse ouvinte possa olhar para o Senhor, sabendo Aleluia. que do Senhor vem o socorro. Sim, Deus. Somente é do Senhor que vem o socorro, verdade, Pai. Em nome de Em nome de Jesus, Jesus, Pai. ó Pai. Entra, meu Deus, nesse casamento. Sim, Deus. Pai, entra, Senhor Deus, nesta Agora, família, Pai, em nome de nesta casa. Jesus. Pai, em nome de Jesus, seja Sim, repreendido o Deus. espírito de contenda. Aleluia. Deus, seja repreendido o espírito de desavença. Sim, Pai. Seja repreendido, ó Pai, todo espírito Em de nome agressão. de Jesus. Tanto verbal, ó Sim, Pai, Deus. como corporal, seja repreendido em nome de Em nome Jesus. de Pai, que Jesus, haja ó Pai. paz nessa casa. Sim, que haja Deus. paz nesse casamento. Que haja paz nessa vida, Nesse coração, Senhor. em nome de Em nome Jesus. de Jesus, Deus. Sim, Trabalha Deus. o perdão, ó Pai, nesta vida. Aleluia. Meu Deus, assim como diz, ó Pai, a oração do Pai Nosso, Sim, perdoa Deus. as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Sim, Pai. Que, Pai, que esse ouvinte possa perdoar o seu cônjuge, Em nome de possa Jesus. perdoar o seu filho. Sim, Pai, que o Deus. Senhor venha trabalhar nessa casa, nessa família, que haja Sim, liberação Pai. de perdão. Deus, em nome de Jesus, Pai, Em nome abre a de janela Jesus, do ó céu Pai. neste casamento, abre a janela Sim, do céu Deus. nessa família, entra com a tua providência, Senhor. Agora, e Pai. ajuda, Senhor Deus, esse ouvinte, esse irmão, Sim, essa Deus. irmã, ó Pai, ter uma vida dedicada em oração, Em ter uma nome vida de dedicada Jesus. na tua palavra, Espírito Santo, Sim, Pai. Espírito Santo, dê sabedoria, Em meu nome de Deus, Jesus. ao ler a tua palavra, ao meditar na tua palavra, nome de Jesus, Espírito ó Pai. Santo, abre a mente, Sim, abre Deus. o coração, para que a sua palavra possa Abençoa, Pai. penetrar e possa dar frutos. Sim, Pai. Em nome de Jesus, tome em tuas mãos, Em Senhor nome Deus, a de nossa Jesus. tarde, abençoa, Senhor Sim, Deus, Deus. essa família que está nos ouvindo, abençoa cada Sim, irmão, cada Pai. irmã, cada ouvinte que está nos ouvindo, Em Pai, o Senhor nome de conhece o Jesus. desejo do coração, meu Deus, o Senhor conhece Sim, o que Deus. essa pessoa tem pedido ao Senhor, entra com a tua providência, Em nome de Jesus, Pai, traga Pai. cura, meu Deus, se há alguma Sim, Deus. enfermidade, eu repreendo agora em nome de Jesus, Aleluia. todo espírito de enfermidade que caia por terra agora em Sim, nome Deus. de Jesus, Deus, em nome de Jesus, toda dor tira agora, Sim, em nome Deus. de Jesus, todo incômodo tira agora, em nome, nome de de Jesus, Jesus, ó Pai. em nome de Jesus, Pai, que haja Sim, libertação Deus. nessa família, todo espírito do vício que Aleluia. sai agora em nome de Jesus, Sim, todo Deus. espírito do vício sai agora em nome de Jesus, Em nome de espírito Jesus, de ó morte, Pai. de suicídio, eu te repreendo Sim, agora Deus. nesta casa, em nome de Jesus, sai agora, em Aleluia. nome de Jesus, todo espírito do desânimo sai agora, Sim, Deus. em nome de Jesus, que haja, ó Pai, a alegria do Senhor, Glória a Deus. porque a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a Sim, nossa Pai. força, fortalece, ó Pai, esse casal. Aleluia.
Fortalece essa família. Sim, Pai, Deus. em nome de Jesus, que essas famílias venham te buscar, ó Pai. Sim, Pai. Venha, meu Deus, levantar um altar na sua nome casa. de Jesus, ó Pai. Em nome. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Graças Deus. Amém, meu querido, minha querida. Você possa ficar com essa palavra, com essa oração. Amém. Em nome de Glória Jesus. a Deus. Pai do Senhor, Amanda. Pai, Senhor, irmão Júnior. Pai, Senhor, meu querido, minha querida, que Deus continue abençoando a sua vida. Em nome de Jesus, não desista. Não desista daquilo Amém. que você tem orado, daquilo que você tem pedido ao Senhor. É tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. E você vai plantar, você vai colher coisas grandes na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e fique na paz. Amém. Só para reforçar aqui, deixando o convite para os amados ouvintes aí. Amanhã, então, às 19h30, culto da Vitória em Cristo, lá na nossa igreja local. Luz e vida em Cristo. Amém? Então, deixo o convite para você, meu querido, minha querida. Começa às 19h30 para toda a família. E no sábado agora, temos o primeiro culto de homens. Deixo para você o convite aí. Lembrando que é culto de homens, mas é para toda a família. Vai começar sábado agora, às 19 horas. Então, começa sempre em ponto e termina sempre no horário. E depois sempre tem uma confraternização ali, um cafezinho, um chazinho, algo pra gente comer ali, confraternizar em nome de Jesus, amém? Amém. Deixo o convite para você então para amanhã às 19h30 e para sábado às 19 horas em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Até quinta-feira que vem, se assim Deus Deus permitir, se Jesus não voltar, e um Amém. excelente final de semana, fiquem na paz do Senhor Jesus, amém, Pai, meus queridos? Senhor, Deus abençoe, Deus abençoe. fica com Deus. Para minha família, Tu és indispensável na minha casa, Pai. Seja bem-vindo ao meu lar, Senhor.